Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Como estão vocês todos, todas? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre temas importantes, tema de maturidade emocional. E tô feliz que a gente vai ter uma companhia muito especial, que já já ele está aqui entrando. É importante falar que ele é autor desse livro excelente, Cartas de um Terapeuta para os Seus Momentos de Crise. O Alexandre ele participa já há algum tempo já do programa Encontro, da Fátima Bernardes. E eu lembro que quando ele começou a participar, eu fiquei muito, muito feliz, porque vamos dizer assim que ele é um psicólogo não convencional, porque ele não tem respostas prontas e ele não tem aquele formato televisivo que você pergunta e tem uma resposta na ponta da língua. É aquela pessoa que olha para a coisa com serenidade, com, com calma, de forma muito particular, e em função disso ele acaba tendo uma perspectiva muito, muito única das coisas. Então, o Alexandre é uma figura muito especial. E, enfim, quando ele entrar aqui, acho que tem uma coisa que acho que ele não sabe, mas eu quero compartilhar. Só lembrando, já que temos um tempinho aqui até ele entrar, que estamos falando, é mais uma live do lançamento do livro Maturidade, porque eu estou muito feliz de estar lançando, e é um lançamento infinito, né? Porque eu vou ficar falando desse livro. Não, querido, eu vou reposicionar aqui para ficar melhor a luz. Acho que está Que melhor assim, maravilha! né? Eu, eu, Tudo eu, ia, bem? eu ia começar a falar, então agora que você entrou, posso falar que eu não sei nem se eu te contei isso, ou se o Thiago na época contou, mas o Alexandre apareceu na minha vida num momento muito sensível, sem nem ele saber exatamente que foi nessa fase. E é uma história acho que eu também nunca falei muito a público, que quando a Nina nasceu, o nascimento dela estava programado para o começo de fevereiro, né? Então é meio que era o primeiro dia do ano que eu estava indo para o consultório, 9 de janeiro de 2017. E como um dia normal, a gente vai fazer um exame, né, de rotina. A Juliana falou: "Acho que vai demorar um pouquinho mais para sair o resultado. Vai para casa, que ela estava com a mãe dela, e aí a gente se encontra daqui a pouco." E de repente ela me liga e fala: "A Nina vai nascer hoje." Aí eu falei assim, ai, né? E então ela nasceu um mês praticamente antes. A gente não sabia o que isso significava. Eu fiquei super assustado e feliz, cheio de emoções em Sim, relação claro. àquilo. E ela foi para o quarto com a Juliana. Só que na medida que os dias foram passando, a Nina começou a ter algumas complicações que a gente não entendia na época, que ela estava tendo uma hipoglicemia, então ela não estava conseguindo, estava muito fraquinha, não estava conseguindo pegar o peito, e ela foi para a semi-UTI. Meu Deus, né? A gente ficou com o coração na mão. Beleza, semi-UTI, né? Nada ainda muito complexo. No dia seguinte ela vai para UTI. E aí a nossa cabeça,
não muito conhecedora dos trâmites hospitalares, falou, bom, se ela estava no quarto, foi para o semi-UTI e vai para o UTI, na minha cabeça, na minha fantasia de pai, eu pensei, ela vai morrer, né? Se ela tá, se ela tá regredindo. E eu me lembro que eu precisava ocupar minha cabeça naquele momento de ficar tranquilo com alguma coisa. E eu comecei a procurar no YouTube e eu caí nos seus vídeos. Meu Deus, que coisa! Eu caí nos seus vídeos e eu fiquei. Eu não sei se eu fiquei encantado pelo conteúdo ou encantado por você. Eu sei que as duas coisas juntas. Eu não sei o que me fisgou mais, porque eu estava tão emocionado, eu estava tão tocado, porque rotina de UTI é um negócio muito puxado. Maria, O sim, pai não claro. pode ficar lá, a mãe pode ficar em alguns momentos, então você fica meio que em casa morrendo de medo do que está acontecendo, não tem acesso à criança, é coisa horrível. Então, assim, para passar, para me preencher, eu tava. Uma das coisas foi eu fiquei maratonando todos os seus vídeos no YouTube, vendo os vídeos duas Meu vezes. Deus, Fred, que notícia boa isso! Então História aquilo foi muito assim, bacana, história você. de... Eu fico até emocionado na hora que eu tô falando, porque você entrou num momento assim da minha vida muito especial, assim, muito onde eu estava me sentindo muito frágil e não sei, o seu jeito, a sua maneira de colocar as coisas, é o YouTube, assim, né? Uma coisa que você faz para muita gente, mas eu me senti como acho que todo mundo que ouve, Eu não que faço vê. para muita gente, não. Eu Ah, mas sempre acho que assim, eu estou conversando com é, a comadre, sabe como é? eu sei que você tem isso, mas no final das contas, né, não é exatamente para uma pessoa. Mas eu aquilo entrou num momento muito especial, então você entrou num lugar muito profundo dentro de mim, junto com o nascimento da Nina, e essa situação super sensível. Então, acho que eu nunca te agradeci por isso sem querer, assim. Mas obrigado por você realizar esse trabalho e falando sobre puerpério, gestação, paternidade, maternidade, assim. Aquilo foi uma coisa que entrou muito assim fundo e me amparou, me deu um suporte, me ajudou a entender um monte de coisas, porque eu nunca tinha olhado, nunca tinha olhado tão de perto essa temática, e você me colocou dentro de um mundo de coisas ali que me ajudou muito a encarar a situação. Eu perguntar para a médica se minha filha estava morrendo e ela dizer que não, e depois de 5 dias que eu estava desesperado, achando que ela ia morrer, eu tive coragem de perguntar. Isso muito em função de tudo que você falava, da força do bebê, da força da criança, da força da vida, né, que está naquele processo todo. Então eu resolvi perguntar e, enfim, acho que eu nunca tinha te falado. Então, quando eu vi o seu prefácio no livro do Tiago, eu falei, nossa, o Alexandre e tal, lembrei de tudo aquilo enfim, fiquei Esse feliz. mundo é muito bom. Esse mundo é muito bom. Então, deixa eu te responder, porque o Sobre a Vida, os seus vídeos, também já dialogaram de forma profunda com os meus abismos, sabe? Eu, eu acho que você tem uma capacidade de falar e de usar as palavras mais simples para falar dos abismos humanos, que eu já me vi sendo convidado por você nos seus vídeos, sabe? E eu embarquei junto com eles, com as suas falas. Mas eu queria então dizer que isso faz acontecer essa noite de um outro jeito, porque se valeu para você esperançar
a vida da Nina numa hora em que a morte aparecia como espanto, né? Já valeu a pena. Poderia ter sido só você, o único view do vídeo, né? Nossa, E já teria valido a pena. é, Já teria valido a pena. eu vou passar a live meio emocionado aqui. Olha, deixa eu agradecer então a Juliana, né, e a Nina por serem a família que me deu a oportunidade de entrar aí com essas falas, né? Então deixa um beijo para as duas em meu nome também. Sim, estão beijadas. Estarão beijadas. Ah, mas é isso. Para começar, foi isso. Eu não sei. Você tem uma experiência muito. Apesar de você ter se tornado essa figura televisiva, né? As pessoas às vezes têm essa sensação de que o profissional ele entra na TV e às vezes não se dá muito contexto, muito do percurso. E a sensação que eu tenho é que você tem um percurso também de ouvir falar, né? Conversando com outras pessoas que te conhecem há muito mais tempo, você tem um percurso muito rico, trabalhando com muitas coisas e com essa perspectiva também ligada à família, ao puerpério, a toda essa dimensão de trazer a vida à tona, assim. Eu queria ouvir um pouquinho, assim, você sobre como é que você enxerga o universo, assim, da família, da vida, e a gente falando isso num momento muito sensível que a gente está vivendo, em que a gente está vivendo essa dor coletiva de muitas mortes, muitas pessoas doentes, muitas pessoas passando por situações super difíceis. Acho que todo mundo está com esse choro aqui que eu coloquei aqui um pouco embargado. Está todo mundo um pouco chorando junto, em silêncio, e se expressando, às vezes gritando, às vezes silenciando, às vezes conversando, às vezes fugindo, cada um lidando de um jeito, né? Queria que você falasse um pouco a respeito de como é que você se aproximou desse trabalho da vida, como é que isso te tocou como pessoa, como que você chegou nisso, assim? Bom, a minha escolha pela psicologia sempre teve como eixo a proteção à infância. Se eu puder definir o eixo que estrutura a minha vida profissional inteira é esse. Então eu comecei como terapeuta infantil, né, de base rogeriana, e aí eu comecei a querer estudar as famílias. Aí fui parar no Chile, fui fazer um mestrado, formação clínica, dei aula na Universidade Católica do Chile, isso na virada do milênio, 20 anos atrás, né? E, e lá eu convivi com a violência na família. Eu acabei voltando os meus estudos e a minha prática para as violências na família. Eu trabalhei muitos anos, quase 10 anos, exclusivamente com clínica de violência na família. Com todas as violências, violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, né? Trabalhei com muitas terapias, inúmeras de abuso sexual, fiz terapia de pedófilo, fiz muita coisa aí de esse percurso pela esfera da violência, né? E na hora que os meus filhos começaram a nascer, né, porque vieram 3, mas quando a gente decidiu ter filho, eu tomei uma decisão de mudar de área dentro da psicologia, porque eu dizia, eu quero uma prática mais leve para poder brincar com os meus filhos, sabe? Porque a prática de quem trabalha com violência é uma prática muito densa, que desgasta muito. Eu tive algumas experiências de burnouts assim, pesados,
por esses anos aí, né, no Chile eu atendi vítima de violência política, né, programas de atendimento a vítimas de violência política e tudo mais. Então, eu fiz muita coisa aí nesse tempo. Estou velho já, Fred, mas assim, na hora que os meninos começaram a nascer, eu tomei a decisão de migrar de área, né? E o nascimento humano foi uma descoberta como uma área possível de trabalho, porque a gente teve o primeiro filho, Luan, que está hoje com 14 anos e meio. Ele nasceu de parto natural, mas a Dani viveu muitas intervenções desnecessárias no parto, no hospital. A gente não sabia de nada, não sabia de nada. Quase que ela cai numa cesárea. Ela que foi assim, assertiva com o corpo dela, com o direito reprodutivo dela e tal. E a gente começou a estudar isso e viu que na psicologia não tinha quase nada falando sobre isso. Então, eu fui, no final do Orkut, conversar com profissionais de parto para conhecer esse mundo. E a partir disso, desse trânsito interdisciplinar, eu comecei a trabalhar com essa área. Então, foi realmente uma aprendizagem autodidata, e acompanhando muita gente, acompanhando esses processos, né? Passando, viajei o Brasil inteiro para falar desse assunto durante 5 anos. Toda semana eu estava em algum lugar do Brasil fazendo workshop com famílias, cursos de psicologia da gravidez, parto e pós-parto para profissionais de saúde. Então foram muitos anos acompanhando o nascimento e eu aprendi uma coisa. Que o humano tem o mesmo medo do nascimento que tem da morte. Por isso que a gente evita o parto do mesmo jeito que a gente evita o funeral, né? Porque são os momentos de assombro em que as nossas defesas ficam completamente minúsculas, né? E que a gente é assoberbado pela grandiosidade do fenômeno da vida, né? Então, isso é muito sedutor para um trabalho de psicólogo, né? Da gente poder aproveitar essas experiências das pessoas para ajudá-las a colocar nome no que elas viveram. E no Brasil a gente tem uma inúmera quantidade de mulheres que vivem isso de forma muito violenta, né? Então eu entrei muito nesse tema e aproveitei toda a minha experiência com violência e fui trabalhar também a violência no parto e tal. Mas para quem estiver me conhecendo agora, isso é apenas uma faceta da minha, né, identidade profissional. Eu sou muito inquieto, Fred. Eu gosto de coisa pra caramba. Então, eu gosto muito de trabalhar com profissionais de saúde, eu gosto muito de terapia familiar. Terapia familiar a gente trabalha, você sabe, você é meu colega, a gente trabalha com fases de transição da vida, né? A família mudando de pele e o terapeuta entrando nesse lugar assim de tentar compreender junto com a família em que outro formato eles estão entrando, né? Então, a prática é sempre um desejo de estar num lugar novo, sabe? Eu amo essa nossa profissão, porque eu acho que ela é uma profissão, em primeiro lugar, que ama rugas e cabelos brancos. Eu tenho bastante já as duas coisas. Então, eu acho que é uma profissão que valoriza a experiência, que valoriza, né, ao contrário de outras, né, que começam a descartar as pessoas à medida em que elas vão envelhecendo. A psicologia é essa. Olha aí, Cris está aí. Cris está aí, Ave Maria, Cris, que saudade. Cris é do Instituto de Terapia Familiar de São Paulo, minha gente. Essa mulher é fodástica, entendeu? E ela é amiga. Então, a experiência de envelhecer como psicólogo tem sido, para mim, a melhor coisa. Eu acho que a psicologia tem me dado um chão para envelhecer com paz, sabe? Para construir a passagem do tempo com uma tranquilidade de viver cada momento da vida, sabe? Eu estou amando envelhecer. E eu acho que isso tem a ver com a psicologia. Né, de ter trabalhado, por exemplo, com essas pontas da vida, muito com o nascimento e com a morte, né, mas de ir me preparando mesmo para as coisas que nos acontecem.
eu tive um desafio grande na hora de escrever o livro, e acho que por isso também que eu quis que você participasse de uma das lives, porque eu estava tratando de um fenômeno de maturidade emocional que, de alguma forma, ele soa como se fosse uma característica individual, né? Como se uma pessoa fosse imatura. E eu tive o desafio de tentar descrever o fenômeno de uma forma que não fosse somente individualizada a reflexão, mas que flertasse com dinâmicas relacionais. Mas eu senti e fiz e acabei tomando essa decisão de não me aventurar tanto em tantas dinâmicas relacionais, porque eu acho que elas seriam muito complexas para poder se tratar num livro que eu chamaria de introdutório sobre o tema, e que talvez fosse mais interessante tocar as pessoas naquela dimensão em que elas supostamente teriam mais controle, né, da personalidade, da maneira dela se comportar. E eu fiquei até feliz que quando eu estava terminando de escrever o livro, aí eu recebi em casa o seu livro, né, que eu até mostrei antes de você entrar, Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise. E quando eu vi você escrevendo as emoções, circunstâncias da vida, falando com as pessoas, porque eu tinha acabado de fazer o dicionário das emoções, e eu falei, nossa, como eu entendi como complementares, assim, eu fiquei até feliz que saiu no mesmo selo, porque são livros complementares, se conversam, porque você basicamente toma as emoções e põe elas a conversar em cartas com o leitor, né? Isso. E é muito de uma prática que eu, de alguma maneira, incito no livro, que é como a gente poderia conversar com o nosso mundo emocional. O que ele falaria? O que a nossa lágrima fala? O que o nosso riso fala? O que a nossa perda, que a nossa tristeza, a nossa raiva? E esse livro, basicamente, ele cria esse diálogo das emoções, né, com a gente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como você percebe essa questão do amadurecimento emocional, de uma certa sabedoria de vida versus uma imaturidade emocional que é a pessoa não respirando a plenos pulmões emocionais, vamos dizer assim, subutilizando certas capacidades latentes que ela tem, e a relação disso com a dinâmica familiar de modo geral. Fiz uma pergunta também muito ampla, né? Não, imagina. Eu vou então começar. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Esse livro aqui do Fred, que é o livro de estreia do Fred, já impressiona por ser um livro de estreia, né? Porque a gente, assim, eu sei o que é escrever um livro de estreia, né? Assim, o nervo que a gente fica, né? A solidão que dá dentro da gente de preparar durante tanto tempo, tantas linhas, tantas narrativas, sem imaginar o retorno do interlocutor. E eu estou muito impressionado com o que você conseguiu fazer com esse livro. Porque, primeiro, porque ele não é um tema que é organizado na nossa área com muita frequência. É verdade. Né? Ele é dito como uma variável quase transversal ao desenvolvimento humano, mas não se organiza uma fala sobre maturidade emocional com muita frequência, como a gente fala de autoestima, como a gente fala de desejo, como a gente fala de coerência, né? Mas eu fiquei encantado com a forma como você foi costurando os conceitos e foi colocando o leitor. Primeiro, eu acho que você teve um cuidado muito grande, sobretudo nos primeiros capítulos, eu li na ordem, né?
embora você tenha dito, leia, se você tiver com preguiça, pode ler esses aqui, depois você vê o que você lê. Mas, sobretudo nos primeiros capítulos, eu acho que você diz para o leitor uma coisa muito bonita de ser dita, que é assim, se você em algum momento desse livro se vir imaturo, calma, muita calma, não desista de mim, não. Não desista desse livro, não. Não se envergonhe. É. Sobretudo, não se envergonhe. Então, eu acho que é um livro que pega a imaturidade não como uma desvirtude, mas como um porvir, sabe? O início de um porvir. Assim, se você chegou até aqui com traços de maturidade, eu quero que você entenda melhor o que habita em você, por que a vida foi acontecendo para você dessa maneira e você fez a vida acontecer dessa maneira, e a partir daqui o que você pode fazer com isso. Então, para mim, esse início da jornada que você propõe para as pessoas que vão ler o seu livro é de uma beleza, porque me lembrou muito Vygotsky, Uhum. né? Vygotsky, tem um monte de gente que não é psicólogo, não precisa entender quem é Vygotsky, né? Vou só explicar o que eu estou querendo dizer. É um cara russo de 100 anos atrás que dizia assim, a gente se desenvolve um passinho por vez. Ele chamava isso de um nome chique, chamava Zona de Desenvolvimento Proximal. Mas ele dizia era isso, a gente caminha um passinho por vez. Quando a gente dá saltos muito grandes, a gente tem a necessidade de voltar para recuperar alguma coisa que não ficou bem aprendida. Que o bom aprendizado é esse, tijolo por tijolo, num desenho mágico, como diria lá o Chico. Então, eu acho que você convida o leitor para se apropriar do caminho, dessa jornada da maturidade, um pouquinho por vez, sabe? Um tiquinho por vez, assim. Então, eu acho que o seu livro é um alento para quem se descobre maturo. Porque para quem... Eu não queria que fosse um palavrão, né? Isso, isso, isso. Porque, de modo geral, as pessoas comentam isso de uma maneira muito pejorativa. Isso. Né? Seu moleque, seu um crianção, vê se cresce. E lógico, né, que isso aparece a partir de dores na relação com essas pessoas que às vezes, e muitas vezes, machucam sem entender exatamente porque estão machucando as outras pessoas. Sim. Quase como se elas, naquele afã de reagir, de fazer, de acontecer, de atender os próprios desejos e se livrar da dor de um jeito ou de outro, acabam atropelando as outras pessoas e, do ponto de vista moral, elas são vistas como ruins, tóxicas, problemáticas, enfim, o nome que a gente quiser dar, e o imaturo, que acaba virando meio que um palavrão. E eu ficava pensando, gente, mas se a pessoa tá precisando entender o que é isso, e provavelmente ela vai receber esse livro sendo um pouco jogado na mesa, dizendo, lê esse livro aí porque não tá dando, né? Eu fiquei imaginando um pouco essa cena. Sim. Então a pessoa abre e começa já a meio que tomar uma cotovelada no olho. Por isso que eu falo assim, ó, você tá com preguiça, porque assim, eu sempre parto dessa premissa quando alguém vai ler um livro. Às vezes ela fala assim, deixa eu ver o que é isso aqui. Seja aquela... Então eu já falo assim, se você não quiser, só lê isso aqui e talvez isso possa te interessar ler um pouco mais. Porque é esse cuidado exatamente com a pessoa que em níveis, né, de imaturidade, ela pode estar naquele nível que ela está atacando o livro de volta na cara de quem deu, ou ela pode estar já naquela fase que todo mundo está em alguma medida meio se sentindo um pouco meio culpado, percebendo que fez umas besteiras, tropeçando em gente que ama, mas já querendo melhorar. Então,
o tema da imaturidade chega em no espectro de pessoas muito diferentes, né? Assim, eu vou continuar dizendo isso aqui, não só nessa live, mas quando eu puder falar desse tema, vou citar você. Inclusive, essa semana eu vou gravar uns vídeos e já tem você citado no Maturidade Emocional. Que eu quero pegar uns trechos do seu livro para falar de casal. Porque esse é um tema que aparece muito nas terapias de casal, né? Sobre a diferença da maturidade emocional entre os dois, e a pessoa que se considera mais madura se alça de um lugar de superioridade moral em relação ao outro, né? E aí o diálogo começa errado a partir dessa assimetria que se constrói, né? Por isso que eu gostei do seu livro por isso, porque ele em nenhum momento convida o maduro a se sentir moralmente superior ao imaturo. Então, eu acho que isso é uma... Ó, Caroline está perguntando, o nome do livro é Maturidade Emocional. Por que algumas pessoas agem como adultas e outras não? O autor desse livro é esse moço bonito que está aqui em cima da minha cabeça. E ele não é só bonito, não. Ele é esperto, ele é sabido, e ele escreve bem, e ele fala bem, e ele faz um monte de coisa bem. Ele é youtuber, ele tem um monte de coisa. E ele faz um presente para nós nesse livro. Na família, você estava perguntando sobre a família, eu gostei muito do capítulo que você fez a leitura estrutural, né? Das famílias, quando você fala da família emaranhada e da família desligada, lá da terapia familiar estrutural, que isso quer dizer, gente, aquela família, a família emaranhada ou aglutinada é aquela família que todo mundo fica sabendo de tudo que está acontecendo com todo mundo. Se você pegou um resfriado no dia seguinte, a sua tia de terceiro grau está ligando para você, perguntando como é que você está, porque ficou sabendo na rádio corredor que tinha acontecido alguma coisa com você. É uma família que normalmente dá uma sensação de asfixia, as pessoas clamam por liberdade, tem muito pertencimento, muita raiz, assim, pertencer a essa família, tipo pertencer a um clã, mas é uma família que sufoca, né, que oprime as liberdades individuais. E a família desligada é o contrário, aquela família, por exemplo, que parece que tem educadores aqui conosco, que a escola começa a mandar bilhete para a família, o menino está indo mal, o menino está indo mal, o menino está indo mal, e aí em novembro eles recebem a notícia que ele tomou bomba, e aí começa, mas o que aconteceu? O que aconteceu com esse menino que ele tomou bomba? Né? Então, é uma família que tem muita liberdade, muita expressão individual e pouca coesão. As pessoas têm rituais mais pobres, se encontram menos, né? E a maturidade emocional, do ponto de vista da família, estaria num suposto ponto médio entre essas duas características de família, né? Mas assim, gente, eu vou falar como o Alexandre, tá? Depois desses anos caminhados na estrada, né, dessas terapias todas, né? Tem 25 anos desde que eu atendi o primeiro paciente. Então, é muito tempo. Nesses 25 anos, eu nunca vi ninguém que tenha conseguido o ponto médio de alguma coisa na vida. Então, eu não acredito na metáfora do equilíbrio. Eu não acredito nessa metáfora, eu acho que ela não é útil para a existência humana, porque ela constrói uma culpa e, às vezes, uma obsessão, um toque, assim, atrás de um pretenso equilíbrio do ponto médio entre uma coisa e outra. Há que há que endurecer, pero sem perder a ternura. Não, acho que em momentos a gente é muito duro, em outros momentos a gente é muito terno, mas que a gente consiga chegar no tal ponto médio, eu desacredito, sinceramente. Então, eu acho que a maturidade, ela é relacional, como tudo que eu vejo, porque eu penso a vida sistemicamente, né? Então, existem relações que constroem diálogos em que você se coloca no seu melhor, em que você reprime os seus impulsos mais bestiais,
e leva o seu melhor para aquela conversa, para aquele encontro, né? E existem relações que dialogam com as suas sombras, que fazem você enlouquecer, emputecer, né? Então, acho que nós somos, na vida, a mesma coisa, né? Nós somos, na vida, um trânsito entre contextos mais maduros e mais imaturos. Construímos cenas mais maduras e menos maduras, né? Mas o jeito que você coloca isso no livro é muito útil para dar às pessoas um esboço Sim. do que elas já caminharam, sabe? Eu acho que é uma linguagem muito apreciativa que convida o leitor a se enxergar com mais nitidez no caminho da busca dessa maturidade. Sim, acho que a ideia nesse sentido foi ser ilustrativo sem fechar a questão por completo. Porque eu entendo que a ideia da maturidade ela acontece em experimentações meio que na vida, e o tempo todo a gente está sendo colocado diante de contextos, situações e pessoas e dilemas que de alguma maneira vão exigindo da gente coisas diferentes. Então, algo que parecia ser muito estável, previsível e fechado, de repente acontece uma coisa que escancara, uma crise que vem e arrebenta com toda a suposta controle que você tem. E acho que esse também foi até um cuidado que eu tive tentando caracterizar um pouco a maturidade, de que ela é um exercício de não controle, né? É um exercício um exercício de abertura, de fluidez, de experimentação. Ela tem mais a ver com uma postura que parece uma característica, mas tem a ver mais com uma postura nas relações que você tem do que propriamente dito com um traço, uma virtude propriamente dita. Isso, que lindo, sim. Porque não é Sim. uma coisa que a pessoa fala assim, bom, agora sou uma pessoa Agora eu já sou plena, maduro. madura, mas tá bom, mas o que é então a maturidade? Porque a gente tem uma coisa intuitiva do que seria maturidade. Quando a gente vê alguém que parece ter um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de ginga, que é aquela pessoa que a gente recorre quando alguma coisa parece que está indo muito de ponta cabeça, a gente sabe que aquela pessoa vai baixar a bola, trazer a gente um pouco mais para o eixo. Então parece que aquela pessoa tem uma visão das coisas que parece que ela encaminha melhor aquilo. Então quando a gente se aproxima, a gente sabe o que é, a gente não sabe descrever. Então eu tentei descrever, vamos dizer assim, um pouco de como seria essa abertura, a ideia da complexidade também, que é uma coisa da vida, que a vida nunca se encerra no momento em que ela vive. Então, assim, toda vez que a gente vai vivendo e descobrindo e se abrindo e olhando que a vida tem muitas camadas, muitas perspectivas, muitos entendimentos, isso já vai dando um contraste a uma visão mais imatura, vamos dizer assim, onde parece que tudo se escreve na pedra, nada muda, é o que Uhum. tem uma certa rigidez, um certo fechamento, uma certa teimosia absoluta por uma certa visão das coisas que não se abre para a realidade. A gente que está vivendo nesses tempos em que a gente tem que estar aberto, olhando para o que está acontecendo, as coisas estão mudando o tempo todo. Se a gente fica fechado, olhando a coisa só do jeito que a gente pensou num determinado dia, quando a gente tinha 7 anos de idade, quase como se fosse um time de futebol que a gente não muda nada de jeito nenhum. Então, são posturas meio que a gente acaba tendo na vida de mais fechamento e de mais abertura. E que a Cris está falando, talvez uma pessoa que é menos reativa, movida mais pela colaboração e amorosidade, deixando o outro aparecer. Né? É exatamente isso.
é uma postura que convida a interação, ao diálogo. Então, nesse sentido, a família também é um lugar onde você acaba manifestando e desenvolvendo mais um traço, mais uma postura do que em outra. Não sei se faz sentido também para você. Isso, a colocação da Cris me lembrou Murray Bowen, né, que é um dos autores clássicos da terapia familiar, que ele traz esse conceito de diferenciação de self na família, que é o direito que cada um de nós tem de dizer. Depois o Minuti, né, Salvador Minuti, ele toma um pouco essa ideia do Bowen e ele fala assim, imagina assim, você se chama Frederico Matos. Você sabe o que é ser um Matos. Então, o Matos é o seu lugar de pertencimento. Mas entre todos os Matos, só você é o Frederico. Então, Frederico é uma metáfora para a diferenciação. É o seu direito de ser único dentro de uma massa que parece uma cultura que oferta um código só para as pessoas, né? Então, o Bowen dizia que a gente tem uma jornada para construir na vida de encontrar qual é a nossa diferença com respeito à família de onde a gente vem, né? Eu acho isso muito sartriano. Assim, o Sartre, quando escreve lá que a existência precede a essência, assim, tem alguns dados que são de existência mesmo. Eu vim nessa família, eu não vim naquela outra família do meu amigo, que eu acho melhor que a minha, né? Eu nasci nessa época, do Brasil do Bolsonaro. E agora? Eu vou fazer o quê, né, da minha vida? Então, a gente precisa se dar conta, primeiro dos nossos dados de existência, para depois buscar a essência. Então, a primeira parte da jornada é mapear como é que é a minha existência, né? E a partir daí, caminhar em direção à essência, que o Sartre chamava de essência, o que o Bowen chama de diferenciação do self. Eu acho que eles estão falando da mesma coisa. O que Frederico Matos chama de maturidade emocional, eu acho que eles estão falando da mesma coisa, que é esse direito à unicidade, né? O direito a assumir a vida como uma grande impressão digital, né? Não é à toa que a gente nasceu com esse negócio de impressão digital única. Eu já pensei várias vezes nesse troço, que, sabe, a natureza mandou uma metáfora pronta, assim, pra gente, né? Se não existem dois iguais, polegares iguais nesse planeta, em quase 8 bilhões de pessoas, como é que a gente pode se sentir com pouco direito de ser a gente mesmo, né? Você veja como é possível da gente nascer num contexto familiar, social, cultural, comunitário, que faça a gente acreditar que a gente tem que ser igual à minha família, igual ao que o meu avô diz que eu tenho que ser, igual ao que o pastor diz que eu tenho que ser. Então, acho que o caminho da maturidade emocional que você nos ensina aqui no livro tem a ver com esse direito de construir o próprio contorno da sua identidade, né? É muito bonito. Lembro que também teve um livro que ficou muito famoso na época, que era A Síndrome de Peter Pan. Não sei se Sim. chegou a cair na sua mão em algum momento. Olha, eu li numa fase em que eu não sabia muito bem o que era isso. Eu acho que eu aproveitei pouco aquele livro, da Colette Dowling. Isso, eu era adolescente, pré-adulto, assim, pós-adolescente. Eu não me lembro exatamente que idade eu tinha, mas sim, pode. Ele está dentro das suas leituras aqui para esse livro, não está? Não lembro se eu coloquei, porque assim, ele foi um livro também que eu li muito, muito tempo, acho que, sei lá, antes de entrar para o mundo da psicologia. Mas eu queria perguntar para você também, que também trabalha, entre tantas outras coisas, com questões de maturidade e masculinidade, como é que você visualiza também esse aspecto do Peter Pan no contexto familiar?
Como é que... O Peter Pan no contexto familiar tem uma professora aqui da PUC de São Paulo, que é uma mulher muito sábia, colega nossa, a Ceneide Severny. Ela é uma dessas figuras icônicas da área, né? A, a, a Ceneide, há um tempo atrás, ela pesquisou esses Peter Pans. Ela chamou de família canguru, Hum, que eram as famílias em que os filhos, assim, a gente estava acostumado como terapeuta de família a tratar o ninho vazio, os filhos saíram de casa e os pais ficaram lá borocochôs, enlutados, sem saber o que faziam da vida, né? E de repente a gente começou a receber no consultório famílias cujos filhos não saíam de casa e que os pais vinham para a terapia para fazer: o que eu preciso fazer para o meu filho ir embora? Porque eu quero que ele vá para a vida dele, né? Então, essa era o que a Ceneide começou a chamar de famílias cangurus, que é essa família em que o filho não sai do marsúpio, né, da bolsa, e a canguru tira ele da bolsa, ele pula dentro da bolsa de novo. A mãe tira ele da bolsa, ele pula dentro da bolsa de novo, né? Então, eu acho que tem um fenômeno aí, primeiro, de cada vez mais uma percepção de que a gente precisa de muita coisa para que a vida aconteça, né? Sobretudo estratos médios, né? Classe média brasileira. Então eu preciso fazer 3 idiomas, tenho que fazer mestrado, eu vou me especializar não sei aonde, eu vou fazer não sei o quê, e a gente vai construindo, através dessas imagens que a gente vai colocando assim do que a gente precisa fazer para então conseguir, como se fosse chegar um momento em que a gente estivesse pronto. Estão falando que o meu vídeo está travando. Está travando para você, Fred? para mim, não. Para mim tá perfeito. Bom, então, eu me lembro eu vou contar uma história que tem super a ver com isso. Eu era bem jovenzinho, eu viajava muito assim de mochila, e eu estava uma vez numa ilha de pescadores, no interior da Paraíba. E aí eu passei o dia pescando com eles, e aí eu pedi para eles para eu ficar lá um tempinho assim, e um deles me convidou para tomar um café depois de noite. E aí ele chegou para mim e falou assim: o doutor faz o que de profissão? Aí eu disse: eu sou psicólogo. Ele falou: e me responde uma coisa, as pessoas precisam do que para ser feliz lá no Sul? E aí, essa pergunta me deixou chapado, assim, né? Naquela parede. Mona Lisa do Perron tá aqui. Peraí, desculpa. Imagina. Mona, eu sofri com você quando eu fiquei sabendo. A Mona é uma repórter lá do encontro que estava fazendo uma reportagem ontem e começou aquele pipoco de tiro e ela saiu correndo. No meio dos tiros, eu fiquei tranquilo que você está bem, Mona, mas eu fiquei assustado quando eu vi esse negócio. Nossa. Um beijo, minha amiga. Que bom que você está bem, viu? Vontade de te dar um abraço. Desculpa ter interrompido, Imagina. viu? Faz sentido. Desses sustos que o Brasil tá na gente, o Rio de Janeiro, né? Bom, e aí eu fiquei chapado diante daquele homem e falei assim: olha, eu tenho a impressão de que lá no Sul a gente fica sempre adiando a felicidade. É depois que eu casar, depois que eu formar, depois que eu tiver filho, depois. Eu acho que a gente lá no Sul, às vezes, a gente adia a felicidade. Aí ele chega e me diz assim: eu sou um homem feliz. Fred, esse homem morava num casebre, e ele tinha pelo menos 10 dentes na boca. Né? Assim, aquele retrato da precariedade da saúde nordestina, né? Da falta de cuidado que às vezes as políticas públicas ofertam pro sertanejo, pro homem do Nordeste, do Norte-Nordeste, do interior do Brasil. Enfim,
E ele falou comigo assim: eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu durmo e acordo ao som das ondas do mar. Que declaração subversiva, né? Pois é, pois é. Então esse homem me ensinou desde muito cedo. Ele é um dos avatares da minha vida. Esse homem me ensinou que o caminhar se faz caminhando. Depois, quando eu escutei essa frase pela primeira vez do Maturana, eu entendi o que esse homem estava me dizendo com mais profundidade. Eu entendi que, portanto, essa maturidade, ela se faz no caminho. Portanto, essas famílias que estão vivendo esse processo dos filhos não conseguirem sair de casa, né, é porque tem essa ideia de que vai chegar um momento em que eu vou me sentir pronto para o mundo, para a vida, né? E também um preconceito de que a gente tem que chegar na adultez já formadinho, né? E que não tem mais nada para aprender. O seu livro é uma prova de que é o contrário. De novo, para quem chegou depois, a gente está falando desse livro lindo que Fred Matos, esse moço que está aqui em cima, ó, lançou pelo selo Paidós, que é um selo delicioso da editora Planeta, só de livros sobre comportamento humano que não vão subestimar a sua inteligência. São livros que não são livros de autoajuda, não é coisa de coach, isso aqui. Né? Nada do selo Paidós tem essa cara de 10 maneiras de ser feliz, 15 jeitos de gozar, não tem nada a ver com isso. São livros que abordam a complexidade humana do jeito que ela merece ser abordada. É isso. Comentaram aqui, né, numa fala que tem a ver necessariamente com a mãe. Eu sempre tenho um pouco de reservas com com algumas explicações que de alguma maneira resgatam uma coisa meio freudiana, meio edípica, de necessariamente um lance com a mãe, especificamente. Qual que é a sua perspectiva nesse sentido? Olha, a terapia, basicamente um autor da terapia familiar chamado Luigi Boscolo, que eu tive a oportunidade de conhecer, que ele teve em Salvador, no instituto que eu fundei lá, chamado Humanitas. Ele existe lá até hoje, né? Eu que fiquei, eu sou muito cigano, né? Eu sou igual a Dona Baratinha, eu e a Dani, a gente mora um tiquinho no lugar, pega as malas, muda, vai para outro, não sei o quê. Então, o Luigi Boscolo foi algumas vezes lá, veio no Brasil algumas vezes, perdão, e uma dessas vezes ele foi a Salvador, e ele disse uma frase que para mim resume a escola de Milão. Ele fala assim: a gente volta ao passado não como uma fixação, mas como um aprendizado para construir futuros, sabe? Então, a gente não despreza, né? Ele tem um livro lindíssimo que chama Os Tempos do Tempo, em que ele fala disso, assim, para a terapia familiar, esse retorno ao passado da terapia, ele não é uma coisa que a terapia fica lá focada no passado. É como se fosse o passado fosse a referência bibliográfica, que você vai lá, dá aquela lida no livro e vai produzir o seu. Sabe como é? Então, é o livro da sua vida, que está acontecendo no aqui e agora e também com projeção de futuro. Então, eu escuto as histórias, né, e as infâncias, as adolescências. Eu acho que elas merecem ser escutadas com a força que elas têm, porque se elas estão vindo agora como uma história, é porque elas precisam chegar, porque talvez nunca tenham vindo com a força que elas mereciam vir. Mas eu sou um acompanhante dessa pessoa como terapeuta para que ela revisite a infância, renarre, conte a vida dela a partir de quem ela foi, mas possa transformar o significado disso hoje, né? Porque senão é uma coisa muito pouco esperançosa, né? E eu fui procurar teorias que eu achava que eram mais esperançosas para o humano, assim, porque eu sempre ficava pensando assim, quem teve uma infância lascada, assim, Eu também sempre. ferrada, né?
assim, pô, não tem jeito para essa pessoa, ela vai só ficar remediada na vida? Não é possível uma coisa dessa, entendeu? Entende? Então, assim, de alguma maneira, eu acho bonito você falar isso, porque a psicologia, de alguma maneira, a ideia da psicologia que o grande público tem, costuma vir de lugares um pouco quase como se fosse psicopatologizantes da vida, como se a vida fosse uma grande doença, um grande efeito colateral, uma cascata de desgraça a partir da infância, a qual a gente não tivesse nenhum manejo, como se a gente não tivesse nenhuma, né, não tivesse nenhum gingado. E o que você está colocando aqui é que o seu olhar também parte, e eu compartilho disso, de uma grande perspectiva de um potencial, de uma beleza assim que vai florindo em lugares muito difíceis às vezes e que aquilo não está trancado numa perspectiva pessimista, como se o ser humano fosse essa coisa meio um improviso mal arranjado. Vem um pouco desse, Nossa, que lindo, improviso mal arranjado. né? Então acho que um pouco do seu olhar ele também fica impresso na maneira de ver as coisas, de conduzir o trabalho terapêutico e de comunicação de modo geral. Eu acho que isso faz muita diferença quando a gente fala de psicologia, não ver o ser humano como se essa coisa intrinsecamente quebrada por conta das experiências difíceis que surgem, às vezes, nos primeiros anos de vida de uma pessoa. Eu tenho trabalhado muito com homens hoje, né? Eu tenho um grupo terapêutico de homens que funciona a cada 15 dias, é um grupo gratuito. Teve ontem um encontro, né? Tem um grupo aí, eles ficam conversando no WhatsApp durante os 15 dias, e de 15 em 15 dias a gente abre o computador e vai se encontrar. E tem tido muita gente idosa no grupo. Que legal. Interessantíssimo. E esses homens idosos, eles estão vindo para o grupo para contar para os outros homens os prejuízos do machismo na vida deles. Ah, pronto, Gisele Thier também está aqui. Eita, mas essa noite aqui é noite de ficar dando beijo no povo. Eita, um beijo, Gi. Então, esses homens mais velhos estão vindo no grupo falar do prejuízo do machismo, assim, tudo que eles não conseguiram viver e que eles estão vendo agora, mas também com a esperança de se transformarem, sabe? Tem a parte do lamento do que eu não vivi, que eu acho que é super lícito, lúcido de se dizer, importante de ser dito, até para os homens mais jovens do grupo poderem escutar e falar assim, é bom eu me aprumar para não viver a mesma coisa, né? Aí, ó, o Júlio falando, o encontro ontem foi lindo, foi lindíssimo o encontro ontem. Mas também eles estão afirmando a bandeira da esperança. Assim, ainda tem vida para ser vivida, ainda tem transformação para ser operada na minha vida, né? E por mais que eu tenha 6, 7 décadas vivendo de uma forma mais patriarcal, né? Eu tenho condição de transformar essa história. A Ellen está dizendo, o machismo mata as mulheres. Mata mesmo, mata mesmo, mata mesmo. A experiência do machismo, ela é uma experiência que, em primeiro lugar, constrói feminicídio e violência contra a mulher. Mas ela também traz prejuízos para os homens, né? Esse grupo, ele é um grupo para que os homens se apropriem dos prejuízos que eles vivem com os machismos e possam também construir outras relações com as suas companheiras, né? Sim, sim. Ou Não, seja, não é um grupo só para heteronormativos, atenção. É porque tem muita gente que vem indicado pela companheira, né? sim, sim. E tá aberto, né? Acho que todo mundo que quiser entender mais no seu perfil do Pode me Instagram, escrever no Instagram que eu ensino vocês a
a chegar lá. Sim. Bom, a gente tá chegando no finzinho, né? Daqui a pouco, daqui a pouco o Instagram vai expulsar a gente. Ó, já que você falou do livro, eu falei também esse livro, Cartas de um Terapeuta para os Seus Momentos de Crise, do Alexandre. Ele é um livro super tocante, literalmente, porque ele fala do o nosso mundo interno dialogando com a gente. Então, você vai... Muitas das coisas que eu salpico, né, em termos de explicação do mundo emocional, aqui é ilustrado, assim, a emoção vem falar com a gente e vai ajudar você também a entender muito das dinâmicas do nosso mundo emocional. Ale, muito obrigado por trazer sua contribuição. Como comecei falando, você tem um lugar muito especial no meu coração. E aqui na live eu já vi um monte de gente que também tem essa sensação em relação a você. Você é uma daquelas figuras de sabedoria que eu tenho para mim e de inspiração como profissional, mas como pessoa. Você é uma daquelas pessoas raras e que merecem todo o olhar, toda a atenção, que as pessoas saibam tudo o que você faz e o que você não faz também, as coisas que você acredita, as coisas pelas quais você luta, porque, né, você tem esse olhar especial para a vida, para as relações, para a humanidade, para o mundo. Então, eu fico muito feliz que você aceitou conversar aqui nessa live de hoje. Obrigado de coração. Eu queria, eu quero e vou dizer que com esse livro você se inscreve entre os grandes da nossa área. E você convida outros livros a existirem, né? Porque a gente já fica com vontade de conhecer os outros assuntos que a sua alma vai querer botar em forma de livro nesse mundo, que vão ser sempre muito bem-vindos. Eu tenho muita coisa em você que eu também aprendo. Quando eu comecei com esse negócio de aparecer, né, de gravar vídeo, foi muito depois de você. Você já era um cara assim estabelecido na internet, né, com uma linguagem, com uma estrutura, né? O Thiago também me ensina muito, né, desse negócio. O Thiago, aliás, ele fica tirando sarro da minha cara porque todo dia o Thiago me ensina uma coisa que eu não sei, né? Porque o Thiago conhece todas as redes, cada característica de cada rede, não sei o quê. Pra vocês terem ideia, o Thiago aqui me ensinou o que era story. Eu não sabia o que era story. Um dia eu estava gravando um vídeo no canal do Thiago, lá na casa dele, no Rio, e ele falou, Xande, faz uma história disso, o que é isso? É nesse nível. Hoje eu já sei o que é história, já faço, bonitinho e tudo mais. Mas então eu aprendi muito, eu acho que você é um dos pioneiros na nossa área, que conseguiu construir uma linguagem que conversa com o Brasil profundo, que não fala esse psicologias inacessível às pessoas e que preza pela profundidade, que preza pela complexidade. Então, você, para mim, é uma escola nisso. Então, eu quero agradecer a você porque também tem muita coisa de você no que eu faço, em como eu estou começando a aprender a fazer. E a televisão, né, que é essa coisa louca que a gente tem que falar em 30 segundos, em 1 minuto, né, ensina a gente a ser muito veloz nessa história, né? Então é outro treino, é um ao vivo, né? Aquele negócio que não tem preparação certa, né? É o diálogo em si mesmo. Você está ali conversando com outras pessoas, pode rolar qualquer coisa, como já rolar, depois eu te conto umas histórias engraçadas. Mas então, você é uma pessoa que inspira muito nisso,
que você continue profícuo, cheio de produções, cheio de conversas importantes com as pessoas, que você se realize cada vez mais nessa área, tá? Você escutou o batido ali na porta, os meninos me cobrando para já ir botar eles para dormir. Coloque, coloque, coloque. Muito obrigado de coração. Obrigado por todo mundo que está aqui. Obrigado, gente. Muito obrigado. E vai ficar salva essa live, então fiquem tranquilos e conheçam o trabalho do Alê, para quem não conhece, que vai ser muito enriquecedor. Obrigado. Beijo de coração. Beijo enorme. Tchau, gente. Até. Obrigado. Tchau, tchau.